Olá, vamos continuar agora, começando o capítulo 2, que fala de processos e threads. Já comentei lá de modelo, como que funciona a execução de um processo dentro do sistema operacional, mas a ideia é você ter aqui uma linha do tempo, executa o processo A, depois executa o processo B, processo C, processo D, e aí por diante. A, B, C, D, sempre numa ordem, pensando lá, por exemplo, em executar 0,1 segundo cada processo e deixando todos esses processos usar o recurso compartilhado que é o sistema operacional. Comentei também de uma analogia, pensando aí, a hora que um programador está na casa dele, esse programador está fazendo uma receita de bolo, está no meio da receita, enquanto ele está fazendo essa receita do bolo, acontece alguma outra coisa que tem maior prioridade. Nesse caso seria, o filho dele foi picado por uma abelha. O que ele tem que fazer? Parar onde eu estava no desenvolvimento da receita do bolo, salvar onde que eu estou, em qual ponto que eu estou, para ir tratar desse processo que tem maior prioridade. Terminei de resolver esse processo que tem maior prioridade, volto para a receita e retomo onde eu parei. Então a analogia aí é, se você está executando um processo, aqui no caso, por exemplo, o PowerPoint, acontece algum evento que tem maior prioridade. Vamos supor que eu acabei de colocar o pendrive e o antivírus detectou algum vírus no pendrive. Eu vou parar com o PowerPoint, pausar onde eu estou na execução do PowerPoint e tratar desse processo que pode ter maior prioridade porque, eu acabei de colocar o pendrive, ele quer executar isso daí. Quando eu terminar, eu volto para o PowerPoint para a execução dele, certo? Isso daí faz com que um processo possa ser criado de vários tipos. São os eventos que causam a criação de um processo. O primeiro evento é a inicialização do sistema. Ou seja, a hora que eu ligo o computador, o sistema operacional vai carregar e depois alguns processos vão ser carregados à medida que o sistema operacional está sendo carregado também. Então, por exemplo, um processo para fazer as leituras do que está sendo digitado no teclado, ele pode ser carregado em background, ou seja, em segundo plano. Já um processo, por exemplo, do Dropbox que está instalado no meu computador, ele pode ser carregado em primeiro plano. Então, a inicialização do sistema, quando você liga o computador, alguns processos vão ser carregados junto com ele. O segundo evento que faz com que um processo seja criado, a execução de uma chamada do sistema por um processo que já está sendo executado. O exemplo do vírus lá que a gente montou no ponto .bat que eu criei no Notepad. Na hora que eu fazia um ponto .bat, o arquivo ponto .bat é um programa. Só que ele chamava o Notepad, ou seja, ele chamava com o comando call Notepad. Ele estava chamando um outro programa. Isso daí é feito por meio de uma chamada de sistema para abrir um novo processo. Então é o segundo tipo de evento que faz com que um processo seja criado. Terceiro tipo de evento, requisição do usuário. A hora que você clica com o botão ali no ícone do desktop 2 vezes, a hora que você abre o navegador que está ali no menu iniciar, e aí qualquer requisição que o usuário fizer. E o último evento que faz com que um processo seja criado, inicialização de uma tarefa em lotes. Quando, por exemplo, você tem várias tarefas para serem executadas. Terminou uma tarefa, ele vai para a próxima. Esse tarefa em lotes é de sistemas operacionais em lotes, que são computadores um pouquinho mais antigos, que só faziam uma tarefa por vez. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma tarefa, tenho que assistir um filme. Terminei de assistir esse filme, eu vou para o próximo. Né? Então, essa tarefa em lotes é uma tarefa que, a hora que eu começo, eu não paro, vou até o final com ela. Terminei, se tem outra tarefa para ser executada, vai ser começado isso daí. Então, quando acontece esse tipo de tarefa em lotes, um processo também é aberto pelo sistema operacional. Certo?